10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora o conjunto diferença. A diferença entre dois conjuntos, A e B, nessa ordem é indicada por A menos B. E é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Ó. Então é só pegar o conjuntinho A aqui, ó, observar os elementos dele. O elemento que estiver em A e estiver também em B, você retira, deixando somente os elementos que estão em A, certo? Ó. E aí nós temos a representação. A menos B é o conjunto formado por elemento X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Ou seja, essas duas condições aqui têm que ser obedecidas ao mesmo tempo. O elemento tem que estar em A e não pode estar em B. Vamos para os exemplos. Ó. O exemplo A. Sendo o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B formado pelos elementos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, vejamos o que nós temos. Ó. A menos B. Então, vai ser o quê? Ó? É só pegar aqui os elementos de A e retirar os que estão em B. Ó. De forma bem prática. Ó. Então, ó, o 1 está em A, está em B? Tá não. Então, o 1 ó, vem para cá. Ó. Certo? O 2 está em A, está em B? Tá não. Então o 2 também vem para a diferença. O 3 está em A, está em B? Tá não. Então vem para a diferença. O 4 está em A, está em B? Tá. Então elimina o 4. O 5 está em A, está em B? Tá. Então elimina o 5. Tá bom? Eles estão aqui. Ó. Então se eles estão no conjunto B, eles serão eliminados da diferença A menos B. Agora quando nós invertermos a ordem dos conjuntos, ó, B menos A, então, agora nós vamos olhar no sentido contrário, ó, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o 4 está em B, está em A? Tá. Então, o 4 não vem para a diferença B menos A. O 5 está em B, está em A? Tá. Então, o 5 também não vem para a diferença B menos A. Agora, o 6 está em B, está em A? Tá não. Então, ó, o 6 vem para a diferença B menos A. A mesma coisa, o 7 está em B, não está em A, então permanece. O 8 está em B, não está em A, permanece. E o 9 também está em B e não está em A. Então, permanece na diferença B menos A. Olha o exemplo B. Olha. Sendo C, conjunto C formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto D formado pelos elementos 3, 4 e 5. Então, olha só o que é que nós temos. Olha. C menos D é igual a quem? Ó? Então, é só observar. Olha. C menos D, eu vou pegar o conjunto C e retirar os elementos que estão em D. Ó. O 1 está em C, está em D, está não. Então, o 1 ó, permanece. O 2 está em C, está em D, está não. Então, o 2 permanece. O 3 está em C, está em D, está. Então, aqui, ó, ele sai. Elimina. O 4 está em C, está em D, está. Então, o 4 também será eliminado. O 5 está em C, está em D, tá. Então o 5 também será eliminado. O 6 está em C, está em D, tá não. Então ele permanece na diferença C menos D. E aí a diferença C menos D será o conjunto formado pelos elementos do 1, 2 e 6. Agora quando invertermos a ordem, ó, fizermos D menos C, então vamos observar em D os elementos que não estão em C, certo? Os que tiverem em C, vamos retirar. Então, quando observamos aqui, ó, nós podemos observar que todos os elementos de D estão em C. Então, quando fizermos aqui a diferença D menos C, vamos tirar todos os elementos de D, ficando assim, ó, o conjunto vazio, tá bom? Então, nesse caso, D menos C é vazio. Agora, olha o exemplo C. Então, sendo o conjunto E formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto F, formado pelos elementos 4, 5 e 6. Então, podemos observar que todos os elementos de E são diferentes de F. E o contrário também, né? Olha, todos os elementos de F são diferentes dos elementos do conjunto E. Então, vejamos o que é que nós temos. Ó. E menos F é igual a quem? Ao próprio conjunto E. Por quê? Porque não vai sair nenhum conjunto, desculpa, não vai sair nenhum elemento de E, já que os elementos os dois conjuntos são todos diferentes. Então, E menos F é igual a E.
A mesma coisa quando inverter a ordem, F menos E é igual a F, pois não irá sair nenhum conjunto de F, pois todos os elementos de F são diferentes de E, ou seja, não irá sair nenhum elemento de F, desculpa. Agora aqui, ó, a representação da diferença de conjuntos em diagrama de Wien. Então aqui, ó, quando nós fizermos, ó, A menos B, ó, toda a região achurrada representa A menos B, ou seja, ó, pegamos aqui, ó, os elementos do conjunto A, certo? Todos eles, e retiramos a parte que está em B, ó, os elementos que estão em B, ficando somente os elementos que estão em A, ó, certo? Agora olha o contrário aqui, ó, olha o inverso. Toda a região achurrada representa B menos A, ó, ou seja, se nós temos aqui o conjunto B e vamos fazer B menos A, então vamos retirar de B, ó, somente aqueles elementos que também pertencem a A. Agora, ó, se o conjunto estiver contido no outro, no caso aqui D está contido em C, então toda a região achurrada representa C menos D, tá bom? Ó? Então pegamos o conjunto C e retiramos os elementos que estão em D. E temos ainda o inverso, né? Quando nós invertemos aqui, ó, como o D está contido em C, se nós pegarmos o D e tirar de D todos os elementos que estão em C, então vai sair tudo, né? Então, D menos C acaba sendo vazio, certo? Foi o que aconteceu aqui, ó. D menos C vazio. Temos ainda, ó, quando os conjuntos são disjuntos, ó. Então, toda a região achurrada representa E menos F, que foi o que nós vimos agora há pouco. Ó. Temos aqui que os elementos de E são diferentes dos elementos de F. Então, quando fizer E menos F, não vai sair nenhum elemento de E, certo? Então, essa diferença, E menos F, será igual ao próprio conjunto E. Certo? A mesma coisa o inverso, ó. Caso aqui, ó, toda a região achurrada representa F menos E. Ó. Como os conjuntos são disjuntos, então quando fizer F menos E, ó, nenhum elemento de F sairá. Então, F menos E é igual ao próprio conjunto F. Agora, propriedades da diferença de conjuntos, certo? Então, sendo A e B conjuntos quaisquer, nós temos que, ó, quando B está contido em A, então na primeira propriedade, se B está contido em A, então B menos A é vazio. E podemos ver mais uma vez aqui o sinalzinho de equivalência, quer dizer que a volta também é verdadeira, ou seja, se você fizer B menos A vazio, isso quer dizer que o B está dentro do A, ou seja, B está contido em A. Agora aqui, ó, quando os conjuntos são disjuntos, então, a segunda propriedade diz assim, ó, se A intersecção com B é vazio, então A menos B é igual a A. Olha mais uma vez aqui a setinha dupla, indicando a equivalência. A volta também é verdadeira. Ou seja, se você fizer A menos B igual a A, certo? Ou seja, igual ao primeiro conjunto, isso quer dizer que não existe nenhum elemento de B que esteja em A. Ou seja, esses conjuntos eles serão disjuntos. Então, a intersecção deles dois será vazia. Agora a terceira propriedade, ó. Se A é diferente de B, isso equivale a dizer que A menos B é diferente de B menos A. Ou seja, se você pegar dois conjuntos diferentes, certo? Então, a diferença entre eles, quando você inverter a ordem dos conjuntos, as diferenças serão distintas, certo? Então, A menos B é diferente de B menos A. Olha só isso aqui, ó. Conjunto A menos o conjunto B. Então, você vai pegar de A, você vai tirar os elementos de B. E olha aqui o B menos A. Você vai pegar o conjunto B e de B tira os elementos que estão em A. Certo? Então, A menos B vai ficar os elementos que estão exclusivamente em A. E B menos A fica os elementos que estão exclusivamente em B.